Olá, tudo bem? Meu nome é Davi e hoje eu quero compartilhar com você a respeito do juízo eterno. O que vai acontecer no juízo eterno? Como será esse evento? Quem estará presente? Como é que a Bíblia descreve estes acontecimentos? Acompanhe comigo cada uma das passagens bíblicas que irá nos direcionar a entender melhor como sucederá esta ocasião e como a Bíblia nos mostra. Mas antes, também eu quero te convidar que se inscreva no canal, caso não seja inscrito, comente, assim você compartilha comigo também as suas dúvidas e também, quem sabe, não esclarece as dúvidas de alguns que aqui se encontrarem. Compartilhe também este vídeo com outras pessoas para que elas também possam serem edificadas e entendam melhor a palavra de Deus. O primeiro tópico o qual eu separei é a ressurreição dos mortos. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada declara que, na volta de Jesus Cristo, os mortos em Cristo serão ressuscitados. Os que estiverem vivos serão transformados e serão arrebatados. Isto é, serão levados para o céu ao lado de Jesus. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, da seguinte forma: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Depois do arrebatamento e da ressurreição dos salvos, os ímpios não ressuscitarão na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, apenas os escolhidos serão ressuscitados e apenas os escolhidos serão transformados e apenas os escolhidos também serão levados para o lado de Cristo. Assim diz Apocalipse capítulo 5, 20, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até os 1000 anos se acabarem. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição acontece na volta de Jesus e no arrebatamento da igreja. Esta é a primeira ressurreição. E o que acontece com os ímpios? Apesar deles não, os que já estiverem mortos antes da volta de Jesus, não ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão mortos na volta de Cristo. E a besta será lançado no lago de fogo, juntamente com o falso profeta que enganou as nações. Acompanhe Apocalipse 19, verso 20 e 21. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou e receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse 19, versículo 20 e 21. Perceba que no lago de fogo, quem irá inaugurar este lugar onde o fogo não se apaga, o verme não morre e a dor não passa, será o falso profeta e a besta que enganará a humanidade no período da grande tribulação. A Bíblia fala que após este acontecimento, a terra ficará vazia e sem forma. Ora, imagine só, a igreja foi arrebatada. Então, não existe mais igreja sobre a terra. Os escolhidos do Senhor, os santos, ressuscitados, transformados, arrebatados, os ímpios, mortos, o falso profeta e a antiga besta será lançados vivos no lago de fogo. Satanás aprisionados por 1000 anos. Então a terra fica completamente vazia neste período. É o que descreve e profetiza Jeremias. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Jeremias 4, versículo 24 e 25. Vou deixar na descrição deste vídeo um vídeo onde, de forma demonstrativa, você poderá entender melhor o que irá acontecer no período milenar sobre a face da Terra.
É muito importante que você também assista este vídeo para que você também possa entender e compreender este daqui que nós vos fala neste exato momento. Continuando, nós entenderemos que neste período em que a terra estará vazia, Satanás também estará preso por 1000 anos. Mas esta prisão dele não se durará por muito tempo, porque depois dos 1000 anos é necessário com que ele seja solto. Assim descreve o livro de Apocalipse, no capítulo 20, verso 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco tempo. Após os 1000 anos, acontece algo realmente diferente. Ou seja, aqueles que não ressuscitaram na volta de Jesus serão ressuscitados após os 1000 anos. Satanás, nesta feita, também será solto após os 1000 anos. Acompanhe comigo. Os mortos que não ressuscitaram na vinda de Cristo ressuscitarão, quando? Depois dos 1000 anos. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, verso de número 13. Nesta feita, quando os mortos serão ressuscitados, a igreja também descerá do céu para julgar as nações. Toda a humanidade, não importa o tempo que viveu, não importa a forma que viveu, todos estes serão ressuscitados. A Bíblia diz que uns serão ressuscitados para a morte eterna, enquanto outros serão para a vida. Depois do milênio, haverá o julgamento segundo as obras. Perceba que nós estamos vivendo no momento da graça, isto é, após a evangelização de Cristo Jesus. A graça nos alcançou. Por causa desta graça, nós não entramos em julgamento segundo as obras, mas segundo a graça em Cristo Jesus. Mas tudo que aconteceu antes de Cristo, haverá um julgamento segundo, então, as obras. No momento presente, ninguém será salvo por causa de suas obras, por causa de praticar as leis, mas por causa do amor de Jesus Cristo. No entanto, antes da volta de Cristo, todos serão julgados segundo as leis de Deus, conforme as suas obras. É necessário fazer que isso fique claro para que os irmãos entendam. Então, a igreja vem para julgar o mundo, sim. Aqui vai cair por terra aquele chamado ditado, não julgue para que não seja julgado, e tal, que não sei o que as pessoas usam passagens bíblicas fora do seu contexto para justificar os seus pecados, para massagear os seus egos. Mas aqui vai cair por terra completamente este tipo de pensamento. Acompanhe comigo. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Isso aqui é Paulo falando para a igreja de Corinto. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Não só isso, como após o milênio, isso acontecerá. Apocalipse capítulo 20, verso 4 diz: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Quem são dado a eles o poder de julgar? Aqueles que não negaram a fé, aqueles que permaneceram firmes com Cristo até a sua vinda ou até a sua morte. No caso, a morte da pessoa, certo? E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Aí alguém poderá dizer, aí está falando daquelas pessoas que morreram na grande tribulação. Não, meus amigos, todo mundo, quando forem arrebatados, reinarão juntamente com Cristo. Até mesmo aqueles que não viveram o período da grande tribulação, aqueles que viveram muitos e muitos anos antes de qualquer um de nós. Estes morreram em Cristo Jesus. Então, estes, na volta de Jesus, serão ressuscitados. Os vivos serão transformados. Estaremos ao lado de Cristo para sempre, conforme descreve Paulo quando escreve aos Tessalonicenses. Neste episódio, estaremos reinando com Cristo durante 1000 anos. Assista o vídeo que deixarei na descrição para que você entenda o que ocorrerá durante o milênio.
Voltando e continuando. Então, após a igreja descer dos céus para julgar a humanidade, e a humanidade assim também ressuscitar, Satanás será solto. Agora, ele estando solto, ele encontra quem? Ele encontra os ímpios que ressuscitaram para serem julgados. No meio destes ímpios, é necessário também entendermos que haverá pessoas salvas, pessoas que não se corromperam nos seus tempos e serão julgados segundo as suas obras. É muito importante você entender isto, certo? Então Satanás será solto, e quando ele for solto, o que ele vai fazer? E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Muita gente tem dúvida, Gog e Magog quem é? Gog e Magog são nomes dados àquelas pessoas ímpias que ressuscitaram para serem julgados, mas se rebelam mais uma vez juntamente com Satanás para guerrear agora contra o acampamento dos santos que nesta feita desce dos céus juntamente com Cristo para o julgamento final, para se assentarem nos tronos e julgar a humanidade neste período. Lembrando que no período de 1000 anos, este povo que foi arrebatado por Jesus Cristo, transformados, ressuscitados, eles receberão a autoridade de Deus, a autoridade dos céus, para poder julgar toda a humanidade. Continuando, o trono branco é neste período quando Satanás sai juntamente com os ímpios ressuscitados para guerrear contra o Senhor e contra o acampamento dos santos, é que Deus lança fogo dos céus, os consumindo por completo. E então Satanás é lançado no lago de fogo e inicia-se então o julgamento de todos os seres vivos de sobre a face da terra. E assim diz: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Quem é esse? Jesus Cristo, juntamente com o Pai. E não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros da vida, segundo as suas obras. Vamos entender aqui grandes e pequenos, meus amigos. Algumas pessoas acreditam que esses grandes são pessoas ricas e os pequenos são pessoas pobres. Não tem nada a ver. Está falando a respeito de faixa etária. Desde a pessoa mais jovem que tem o entendimento do que é certo e errado e decide viver pelo caminho errado. Estes serão julgados também e serão condenados ou salvos neste período. Também está falando de pessoas muito velhas, pessoas jovens, de todas as faixas etárias. Por isso se retrata sobre pessoas grandes e pequenas. Não está falando sobre poder aquisitivo. Então tira isso da sua cabeça em nome de Jesus. Vamos continuar aqui para entendermos o que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Novamente nós vamos encontrar aqui, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Mas fala também sobre livros, e nestes livros estava escrito que todas as coisas seremos julgados pelo que está escrito nestes livros. Ou seja, tudo que eu faço, tudo que você faz, cada um de nós, o que falamos, o que pensamos, como agimos, está tudo registrado no livro de Deus. E um dia seremos julgados por cada uma delas. O próprio Jesus, quando estava aqui na terra, ele disse: por cada palavra frívola que forem proferidas, vocês serão julgados. Paulo também escreve dizendo: o homem não se engane, tudo quanto ele plantar, isso ele colherá. De Deus não se zomba. Então, tudo que eu e você, qualquer pessoa na humanidade estiver fazendo, está sendo tudo registrado para o dia do juízo. Continuando. Então, todos serão julgados segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 12. Satanás é lançado no lago de fogo, onde já se encontra
o falso profeta e a besta que enganou as nações. Assim diz o texto bíblico. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para sempre. Aí alguém poderá dizer, sim, o que acontece com os outros que foram julgados? Também serão condenados e serão lançados no lago de fogo. A Bíblia fala que naquela feita haverá choro e ranger de dentes. Haverá um tempo, será um castigo tão terrível que é inimaginável. Assim como não podemos imaginar como será a glória que há de vir para os salvos, nós também não conseguimos imaginar o sofrimento daqueles que vão parar no lago de fogo. Acompanhe então mais uma vez. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Queridos, o inferno ao qual a Bíblia se refere aqui nesta feita, assim como também o Hades, que nós encontramos na parábola de Lázaro e também do homem rico, representa-se a sepultura e não o local de castigo. Representa onde os túmulos ficam, o cemitério. Então este inferno é o cemitério, porque não tem lógica o inferno ser lançado no inferno, não é isso que está se referindo a Bíblia, entendeu? Ou seja, quando Jesus voltar, ele vai aniquilar de uma vez por toda a morte física sobre cada um de nós. A Bíblia vai falar que nós também seremos revestidos de imortalidade. Então, só terá poder para a morte, só terá poder agora, ou seja, o castigo eterno só será sobre aquelas pessoas que não tiveram parte da ressurreição na volta de Cristo e nem do seu arrebatamento, certo? Então, todos que estiverem depois do milênio estarão sendo julgados. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E assim sucederá o julgamento eterno. Porém, nós precisamos e hoje nós temos a oportunidade de nos rendermos a Jesus. Nós temos a oportunidade de neste exato momento, levantarmos as nossas mãos para o alto e rendermos-lhe graça e aceitar o sacrifício de Cristo Jesus, que foi feito há mais de 2000 anos atrás. Para nos rendermos e termos direito não só do perdão, mas também de quando ele vier, nós sejamos levados juntamente com ele. E para sempre, então, estaremos com Jesus Cristo. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido. E para mais vídeos como este, se inscreva no canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário. Compartilhe com outros amigos para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.